De acordo com a Constituição brasileira, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Geralmente, esse texto é interpretado para significar que a família dá os preceitos morais, uma educação mais geral e também tem a obrigação de levar as crianças para a escola, que é fornecida pelo Estado, onde as crianças aprendem as noções mais formais, gramática, história, matemática. Mas existe um movimento de famílias no Brasil e no mundo que estão querendo fazer a educação completa, toda ela, como uma responsabilidade deles. É sobre isso que nós vamos conversar com Ivan Siqueira, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e Ricardo Dias, presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Olá, sejam bem-vindos ao Cidadania. Muito obrigada por virem aqui participar do nosso programa. Ricardo, você estava explicando para a gente que tem um estudo da ANED, né, Associação Nacional de Educação Domiciliar, mas que na verdade até já defasou. A gente tem aqui, podemos mostrar os dados no número de famílias que praticam esse tipo de educação, mas que na verdade até já esse número já cresceu. Isso. Esse estudo foi divulgado em 2016, fevereiro de 2016, nós fizemos essa pesquisa. E, embora a distribuição por estado percentualmente ela esteja mais ou menos semelhante, aqui está, mas o número de famílias mais que dobrou. Hoje nós temos no Brasil 7.500 famílias aproximadamente que fazem educação domiciliar, com cerca de 15 mil estudantes da educação básica, dos 4 aos 17 anos. Foi um crescimento de mais de 2.000% de 2011, quando contávamos cerca de 360 famílias, para 2018. E a distribuição continua mais ou menos assim, São Paulo é onde tem mais? Sim, com certeza, nada mais normal. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná não está aí, Santa Catarina e Bahia, eu diria que são os 6 estados com o maior número de homeschoolers, como a gente chama os alunos educados no seio da família. Que isso é um movimento mundial, né? A gente Sim. tem também, assim, tem esses dados também no mundo. Muitas famílias sim. escolhem ensinar, instruir seus filhos em casa. Sim. Assim. Como a gente pode ver hoje, já está perto de 3 milhões o número de estudantes na educação básica nos Estados Unidos. Que é onde mais... É onde mais tem. Agora, eles já estão aí, talvez, na 4ª década, já tem pelo menos 2 gerações de homeschoolers formados. Então, eles já estão bastante à frente. O que eu acho interessante é que são 64 países no mundo, de regimes de governo diversos. Tem países também não democráticos que permitem ou regulamentam ou reconhecem, de alguma forma, a educação domiciliar como uma modalidade de educação. Para minha tristeza, como pai, são países que estão na nossa frente, nos índices do PISA, por exemplo, e outros índices de desenvolvimento da educação. Eu acho que isso é uma prova de que a educação domiciliar ela não afeta negativamente a educação de um país. Se países desenvolvidos escolheram fazer isso, eu penso que é porque é bom. E o Brasil quer chegar lá, a gente precisa chegar lá na educação também. Agora, como o senhor ressaltou, em vários desses países, isso é uma prática aceita. Aqui no Brasil ainda não é reconhecido, Inclusive, o Conselho Nacional de Educação não concorda, é isso? O Conselho tem um parecer do ano de 2000, é o único parecer, na época chegou uma solicitação para que o Conselho fizesse uma apreciação de uma família que queria fazer a educação em casa. E naquele momento o Conselho analisou, o conselheiro que fez o relato, porque é assim que funciona o Conselho, um conselheiro faz o relato, ele submete a apreciação e é votado. Então foi votado, majoritariamente aceito, que naquele momento, em 2000, o conselheiro começa o parecer dele dizendo que em 33 anos,
como conselheiro em Minas, porque ele era de Minas, era a primeira vez que ele se debruçava sobre um caso de solicitação familiar para educação em casa. Ou seja, ele nunca tinha, em mais de 3 décadas, se confrontado com um caso, mais o tempo que ele tinha no conselho. Pessoalmente, eu acho que nós estamos num outro momento, nós estamos em 2018, século XXI, agora a legislação é a mesma. Então, o conselho ele se pronuncia por resolução e parecer. É evidente que os conselheiros, como pessoas, têm opiniões diversas. Há conselheiros que são frontalmente contra, entendem que há um prejuízo à criança em relação à sua socialização, em relação aos encontros, e há conselheiros que pensam que nós devemos discutir. Então, o Conselho não tem que ser nem contra nem a favor. O Conselho ele é um órgão de regulação, em que pese ele ser formado por pessoas com diferentes origens, diferentes pontos de vista, né? Mas o que cabe ao Conselho? Uma vez que o Conselho é instado sobre algum assunto, ele tem que se debruçar sobre aquilo e emitir um parecer, resolução com base na lei. Então, ele não pode criar, e nem mesmo caso haja uma opinião divergente, ele não pode se furtar de analisar o que está na lei. E o que nós temos de lei? Nós temos a Constituição e a LDB e as normas que regulam a educação. Tanto na Constituição quanto na LDB, tem lá dispositivo que diz que o pai é obrigado a fazer a matrícula. O que significa na escola. Se ele não fizer Estatuto da Criança e do Adolescente, ele incorre nas responsabilidades que estão previstas em lei. Então, o Conselho não tem instrumento legal para normatizar a educação domiciliar sem que haja alteração legislativa, porque o Conselho regula, ou seja, ele não cria lei, não é legislativo, ele regula a partir de uma lei. A lei que a gente tem hoje é a LDB, e a LDB não diz, porque ela foi criada para a educação escolar. Então, a LDB que nós temos, Lei de Diretrizes e Base, ela está pensada, ela tem uma arquitetura toda em volta pensando numa instituição que se chama escola. Então, não é dali da LDB que a gente vai conseguir tirar possibilidade, penso eu, porque a LDB é uma lei, de normatizar um artigo que não existe. Não existe nenhum artigo na LDB que diga educação domiciliar. Então, essa interpretação que o STF fez agora, para nós, ela indica o seguinte, é o legislativo que tem que legislar. Cabe ao Poder Judiciário dizer do ponto de vista da compreensão ou não em relação ao fundamento legal, ou seja, constitucional, que é o caso do Supremo. De uma maneira análoga, eu diria, o que cabe ao Conselho Nacional de Educação? Cabe normatizar sempre em confronto com a legislação e com as normas. Então, naquele momento, o conselheiro que se debruçou, né, até recentemente falecido, ele fez uma análise de toda a legislação que havia em 2000. Não encontrou nenhum fundamento. Ele arrola, se sensibiliza com o caso específico da família, etc. Mas eu penso que nós estamos no século XXI. Quer dizer, em 2000 estava muito mais próximo de 1996, quando a LDB foi promulgada. Agora nós estamos muito mais próximo do final da década, né? Nós estamos indo para 2019, 2020, então eu penso que nós temos que discutir. Agora, em relação ao Conselho, né, o Conselho só pode se manifestar por 2 documentos, que é parecer e resolução. E esses documentos só podem ser balizados com base na Constituição, na Lei de Diretrizes e Base e das próprias normas do Conselho. Então, em nenhum desses 3 instrumentos, há possibilidade do Conselho fazer um parecer diferente daquele 2000. Havendo uma nova lei, uma nova compreensão legislativa, aí, obviamente, se inicia o processo de discussão e de produção normativa, que é o papel do Conselho. Porque existe, no Código Penal brasileiro, existe, inclusive, a figura do abandono intelectual, né? Assim, às vezes as famílias que utilizam a educação domiciliar, elas são enquadradas nesse dispositivo. Sim, é muito interessante você tocar nesse ponto, porque nós na ANED nós acompanhamos as famílias que foram denunciadas e processadas. Antes do sobrestamento, as que foram denunciadas, processadas e condenadas. Não foram muitas que foram condenadas. Mas as que foram condenadas, nenhuma família no Brasil que nós temos notícia foi condenada por abandono intelectual. A própria sentença, inclusive, eu achei a forma da sentença, a formatação muito ruim, porque eu sei que é um termo jurídico, mas havia uma condenação, o pai era condenado a matricular o filho na escola, né? Eu penso que nenhum juiz poderia usar um termo como esse em relação à escola, como se fosse assim um castigo, né? Ter que matricular o filho na escola. Isso, inclusive, eu pessoalmente acho que é muito ruim, mas o fato é que, por que nenhuma família foi condenada? Porque não se constatou abandono intelectual. Eu tive acesso não só às sentenças,
mas as famílias, muitas delas eu tive a oportunidade de conhecer e ver o trabalho que faziam com os filhos. Aliás, eu também sou um pai educador, também tirei meus filhos da escola, pratico homeschool há 8 anos, tenho uma filha já na faculdade e um filho que deve entrar na faculdade no próximo ano. Então, mas aí a faculdade é presencial? Sim, se eles assim quiserem, se quiserem fazer faculdade, se for presencial, sim, hoje está muito livre isso, né? E já temos assim alguns estudantes de educação domiciliar que já alcançaram aí a maioridade e já fizeram Enem, já fizeram o Enseja, porque é a forma da gente se certificar são com esses mecanismos, hoje o Enseja. E alguns partiram para ser empreendedores, criaram startups, outros foram para a faculdade, como é o caso de um garoto lá de Roraima que passou em primeiro lugar na Universidade Federal de Roraima, está fazendo medicina, e enfim, depende muito ali do interesse de cada família. Mas, em geral, isso, nenhuma família foi condenada porque não há abandono intelectual. O senhor citou o Enseja, que então seria quando conclui o currículo, então faria essa prova regular para comprovar que concluiu mesmo. Exatamente. O programa do Enseja é um programa do governo para compensar a evasão escolar. É bom que se diga que no Brasil tem 2.500.000 crianças e adolescentes fora da escola. E algumas delas não estão fazendo absolutamente nada. O que nós discordamos de que um pai simplesmente tire um filho da escola para não fazer absolutamente nada, porque entendemos que a criança tem o direito de ser educada assim. Não é o caso do homeschooling, tá? Não é o caso do homeschooling. Homeschooling é uma modalidade de educação. O pessoal pergunta, você tirou seus filhos da escola? Eu respondo, não, eu optei por uma outra modalidade de ensino, que só não é reconhecida aqui por questões que o Ivan colocou muito bem, muito claramente, né? E a gente precisa de uma previsão legal. Então, eu penso que esse é o X da questão nesse aspecto que você está colocando. Mas então, quem pratica isso, se quiser ter uma comprovação, né, um diploma, então deve fazer o Enseja. Aos 15, o que nós fazemos? A Provinha Brasil, aos 8 anos, aos 15 fazemos o Enseja do ensino fundamental ou um supletivo. Tem pais que né, pagam para fazer as provas no supletivo privado ou fazem as provas no supletivo público. E a mesma coisa aos 18, o Enseja do ensino médio e um supletivo também, né? É assim que funciona. O Enem hoje não certifica mais, então é a forma que hoje nós temos de certificar nossos filhos. É a única, né? Que o MEC chancela, digamos assim. Existem até projetos para regulamentar a educação domiciliar, tramitando aqui no Congresso. Se forem aprovados, vai caber então ao Conselho regulamentar, porque haveria uma forma de comprovar que as crianças realmente estão sendo ensinadas, estão aprendendo? Como que isso pode funcionar? Então, esse é o ponto, né? É preciso, primeiro, uma parte para desencadear a segunda parte. A primeira parte é a previsão legal. Então, havendo uma previsão legal, ou seja, pode ser uma inserção na LDB, via artigo, através do caso, tem 2 projetos de lei na Câmara, 2 no Senado e uma proposta de emenda constitucional. Né? Então, havendo uma previsão legal, ou seja, um artigo que diga que a modalidade de educação domiciliar, e assim por diante, aí cabe ao Conselho, pela própria LDB, fazer a normatização. Então, é preciso que haja, e obviamente a gente precisa ler o texto da lei, né? Vamos imaginar que algum desses projetos se transforme em lei, é preciso ver o texto, porque depende da maneira como ele é escrito, ele vai gerar obrigações de fazer, dentre as quais a obrigação do Conselho de normatizar. Como é que o Conselho procede? O Conselho faz audiências públicas, evidente que nós não podemos ouvir só a NED, nós vamos ouvir a sociedade, educadores, enfim, vamos ouvir outras partes, e aí faremos, então, uma primeira minuta de proposta de normatização, ou seja, abaixo do texto da lei. A norma nunca ela pode ser contra a lei. A norma, ela conforme, ela dá materialidade àquilo que é o dispositivo da lei, que em geral é mais genérico. Então, dependendo de como for, né, na hipótese de haver essa legislação, aí o Conselho faz, através desses procedimentos, um projeto, né, que a gente chama de projeto de resolução, e tem um parecer que fundamenta esse projeto, e esse projeto ele tem artigos.
com normas, artigo 1º, 2º e assim por diante, e aí cabe aos sistemas, né, fazer o cumprimento daquilo. Não dá para a gente falar de antemão como é possível fazer uma regulamentação sem ter o texto da lei, mas é possível sim a gente elocubrar um pouco. Ora, quais são os 2 pontos centrais que todos os argumentos contrários em relação à educação domiciliar colocam? 2 pontos, basicamente. O primeiro é que os alunos seriam privados de ter um convívio social. Esse é um argumento que o próprio Procurador da República, quando assim subsidiou a STF em 2015 ou 2016, na fala de todos, você vai encontrar esse argumento presente. Os alunos, quer dizer, as crianças, que não são alunos nesse caso, estariam sendo privados do convívio social. O segundo argumento é que não há previsão, não há norma. Mas aí é uma certa redundância, porque não vai haver norma não havendo lei. Né? Então, são esses 2 aspectos. Exatamente o que deveria ser regulamentado? Exatamente o primeiro argumento, que é como que se garante socialização na hipótese de uma modalidade de educação domiciliar. Então, há muitas maneiras, e a gente estuda, acompanha isso. No Conselho nós recebemos uma educadora, por exemplo, especialista nisso, nós pesquisamos, temos estudos, vários instrumentos quando a gente se debruça sobre um tema. Isso é feito no mundo, nós não precisamos inventar a roda. Então, você tem várias modalidades. Nos Estados Unidos, cada estado tem um regulamento específico. Né? Na Inglaterra, no caso do Reino Unido, Canadá, enfim, há vários modelos possíveis de como se regulamenta esse aspecto e outros aspectos. Porque é evidente que não é só a questão da socialização do aluno, mas a gente sabe, Sérgio, todos nós sabemos, não são todos os pais que têm interesses legítimos na educação de seus filhos. É só a gente verificar os casos, por exemplo, de estupro reiterado, de violência contra os filhos perpetrados pelas próprias famílias. Então, não sejamos ingênuos. Há casos e casos. Agora, a regulamentação, ela parte de um pressuposto que é o texto legal e visa regulamentar a modalidade. E aí é óbvio, existe sempre o pressuposto da boa-fé. E quem não incorre, ou seja, quem desobedece é que é punido, e não todos, por definição. É assim que é o princípio legal no Brasil. Quer dizer, você tem a reprimenda legal em função de não cumprimento da norma, e não o contrário. Então, a questão é que, do ponto de vista do Conselho, a legislação que nós temos agora, ela não possibilita nenhum tipo de mudança, porque não há previsão legal. Ricardo, na prática, essa questão da socialização, como é que é resolvida? Bom, essa questão da socialização ela é muito interessante, né? Porque entre 100 pessoas, né, acadêmicos ou não, governo ou não, anônimos ou não, elas falam da questão da socialização, né? E a gente precisa entender muito bem isso, porque isso hoje eu acho que é mais que um paradigma até, já virou um mito. Primeiro a gente precisa saber fazer uma diferenciação, tá? Da escola ideal para a escola real. Então, você não pode comparar a escola ideal com a educação domiciliar. O MEC, por exemplo, já me disse muitas vezes, através de seus representantes, que a escola é o lugar do exercício do aprendizado lúdico, do exercício da tolerância, do convívio com o diferente e a harmonia das relações. A coisa não acontece dessa forma. 25% dos pais no Brasil retiram os filhos da escola por conta da péssima socialização escolar. Isso é sabido por qualquer educador. A gente tem aí assim, uma série de relatos com relação a isso. Ok. Então, a gente precisa partir desse pressuposto. Segundo aqui, os homeschoolers, os alunos de educação domiciliar, eles são totalmente socializados. Né? Eu falo também como pai educador, por quê? Por causa de uma série de coisas. O homeschool, ele também é um estilo de vida. Então, a gente precisa entender que as famílias que fazem homeschool, elas estão um pouco aí, digamos assim, na contramão do ritmo de vida que a maioria das famílias faz. Então, qual é o perfil dos pais educadores, de um modo geral? São homens e mulheres que abriram mão de empregos melhores, de salários maiores, mulheres que foram para casa, se voltaram para o lar, pelo menos um turno do dia. Né? É uma contramão nesse processo. Então, é uma opção, uma escolha que o casal fez. Adiaram projetos pessoais e tal, ajustaram suas vidas para se dedicar à educação formal dos filhos, pelo menos naquela faixa etária ali. Certo? Então, assim, a gente precisa entender que aí, nesse sentido, uma série de coisas está envolvida e também a socialização. Então, essas crianças, os pais não são necessariamente os professores, eles são os facilitadores desse processo. Então, as crianças frequentam, além de playgrounds, e elas vão em espaços públicos, como um parque, elas brincam, elas têm parentes, os pais levam para lá, levam para cá,
proporciona esse tipo de socialização. Elas vão a cursos como Kumon, cursos de idiomas, cursos de música, de arte, esportes, artes marciais, é uma série de coisas na qual essas crianças e adolescentes estão inseridos, sem falar nos grupos de apoio, que são grupos de famílias educadoras. Me permita a redundância dessa palavra, porque para mim toda família tem que ser educadora por natureza, mas é assim que a gente chama as famílias homeschooling. Então são grupos de famílias que moram em regiões geograficamente próximas, no mesmo bairro ou numa mesma cidade, se a cidade for pequena, e ali eles têm encontros periódicos para a socialização dos filhos e atividades pedagógicas também. Então esses meninos estão muito bem. Olha, os estudos mostram, inclusive, estudos americanos, eles mostram que crianças educadas em casa, elas são mais sociáveis e apresentam maior tolerância política e religiosa do que as educadas na escola. É um dado, pode ser um dado de outros países, mas é um dado que chama a atenção e que a gente tem que olhar com um certo carinho também. Na pesquisa da ANED, vocês também investigaram a motivação, o que leva uma pessoa a praticar o homeschooling, né? Uhum. E 32% foi buscando uma educação mais qualificada e 25% são princípios de fé e da família. E também foram citadas, né, outras motivações, né, como satisfação com o ambiente escolar, bullying, que aí está tudo inserido aí dentro, porque uma coisa é a questão da educação, a questão didático-pedagógica, essa é uma questão. A outra questão é o ambiente da escola. Muitos pais assim se sentem muito desprotegidos, principalmente porque quando um pai tira um filho da escola por causa de um problema ocorrido, não pense que ele tomou essa decisão do dia para a noite. Isso foi muitas vezes discutido e rediscutido com a coordenadora pedagógica, com a diretora ou com o diretor, e muitas vezes essas famílias não sentiram o apoio da escola para resolver a questão em nenhum momento. Primeiro se pensou em salvar a reputação da escola, depois, lamentavelmente, eu digo isso com tristeza, mas são os casos, e não são poucos, que nos surgem todas as semanas. Os pais reclamam muito que quando vão à direção da escola, esta demonstra primeiro uma preocupação com a reputação da escola, depois com a integridade física, psicológica da criança. Agora, quando a gente vê a segunda maior motivação, né, que é questões religiosas, muitas vezes isso tem a ver com um questionamento da teoria da evolução, né, do darwinismo. Isso não poderia ser um problema assim, para o Conselho, assim, as famílias que não querem expor seus filhos à teoria da evolução, ensinam apenas o criacionismo? Eu não diria para o Conselho, eu diria para a sociedade. Sim, para a educação. Né? Mas aí o ponto é esse, quer dizer, precisamos ver o texto da lei para fazer a regulamentação. E aí a regulamentação tem que dar conta de dispositivos como esse, né? Nós sabemos que, pela lei maior que nós temos, a Constituição, a educação, como você disse aqui, ela é responsabilidade da família, da sociedade, do Estado. E quando você vai ler os outros artigos, fala do entorno. A sociedade implica o quê? Comunidades de bairro, sindicatos, enfim, é mais amplo. Então, o conceito de educação não é só aquilo que se processa na escola, né? Porque nós estamos falando de dois princípios, tanto na Constituição como na LDB. Educação para a cidadania e educação para o mundo do trabalho. Não é possível ser cidadão a não ser nos espaços da cidade, da sociedade, né? E a questão do trabalho, obviamente, ela está fora da escola. Então, tanto a cidadania quanto o mundo do trabalho, eles estão fora da escola. Eles passam, permeiam, mas eles ultrapassam o tecido escolar. Então, a questão que você colocou em relação a um determinado tipo de teoria, né, em relação à evolução, poderia se evocar outros exemplos também, em relação ao cumprimento de leis, por exemplo, a Lei 10.639, 11.000, que fala da história da África, cultura indígena, afro-brasileira, etc. Então, isso teria que ser regulamentado, porque as leis são para todos, né? As leis são para todos. Então, o fato de você ter uma modalidade, porque nós temos modalidades diversas, nós temos, por exemplo, modalidade para quem está preso, nós temos modalidade escolar para quem está no campo, para os ribeirinhos, para os quilombolas, para os indígenas.
São outras modalidades previstas na legislação. Então, a educação domiciliar, se tornar uma modalidade, também terá que cumprir os dispositivos da lei. Agora, é preciso que haja esse tecido da lei para a gente poder fazer a regulamentação. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é importante para a gente sempre pensar num aspecto mais amplo, né? Eu imagino que a gente deveria se questionar por que acontece isso agora, já de um tempo para cá reiterado, de famílias que querem educar os seus filhos em casa, pensar nas razões e não só, digamos, eventualmente nos remédios, né? E aí eu coloco, por exemplo, ninguém é obrigado a ir buscar o atendimento no SUS, ninguém é obrigado. As mães, você não é obrigado a fazer o parto do seu filho no SUS, você pode, se você tem condições de pagar o plano, você vai usar daquilo que de melhor há. Não há nenhuma lei que obriga ninguém a usar o que é ruim. E com isso eu não estou dizendo que a educação é ruim, eu só estou dizendo no princípio, a compulsoriedade, a obrigatoriedade. Então, eu acho que no momento em que a gente vive, muitos dos argumentos que são arrolados para muitas coisas não tem mais sentido no presente momento. O que a gente questiona hoje em termos de presencialidade, de online, etc., é com base no século passado. A juventude que vive hoje, eles vivem sobre outros paradigmas. Os processos de interação, de convívio, como as pessoas se encontram, desencontram, casam, descasam, vão muito além do que isso. Então, eu penso que seria uma oportunidade para a gente, de fato, avançar na educação, inclusive na educação da escola, sobre um argumento como esse. Por que alguns pais querem tirar os seus filhos da escola? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar acompanhando esse assunto, tanto aqui no Congresso, no país. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Nosso programa de hoje debateu a questão da educação domiciliar. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.